pessoal, vamos começar mais uma monitoria de matemática. Vamos dar continuidade ao assunto de relação e função, beleza? Separei 5 questõezinhas para a gente fazer e discutir sobre o conteúdo. Então vamos lá. Primeira questão. Sabendo que os pontos 2, menos 3, menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função que vai dos reais nos reais, definida por f de x igual a ax mais b, qual o valor de b menos a? Então essa é uma questão bem clássica, tá? De função do primeiro grau. Para quem não lembra, essa é a estrutura de uma função do primeiro grau. Uma constante vezes a variável mais uma constante, certo? E ele dá o seguinte pra gente, ele dá 2 pontos que pertencem a essa função e ele pede pra gente uma operação aqui entre os coeficientes, né? Então, para fazer b menos a, a gente precisa conhecer o valor de b e de a. Então, bora ver como é que a gente faz isso aí. Vamos lá, primeira questão. Ele diz pra gente que nós temos uma função com essa estrutura aqui. F de x é igual a x mais b. Essa é a estrutura que a gente tem, certo? E ele fala também que os pontos 2, menos 3, menos 1 e 6 pertencem ao gráfico dessa estrutura. Ou seja, o ponto 2 menos 3 significa o que pra gente? Bora lembrar aqui de pontos coordenados, tá? O primeiro valor sempre se refere ao x e o segundo ao y. No nosso caso aqui é o f de x, ok? Então, esse ponto aqui está dizendo pra gente que quando x foi 2, o f de x foi menos 3. Ou seja, quando x for 2, o f é menos 3. Ó. Quando x foi 2, o nosso valor foi menos 3. Bora escrever isso aqui nessa estrutura. Está dizendo que o f de 2 é menos 3. Então, menos 3 é igual a... Opa, tá minúsculo. É igual a a vezes x, então a vezes 2 mais b. Então, ó, quando o x foi 2, o f foi menos 3. Vamos fazer a mesma coisa para o próximo ponto, que é menos 1 e 6. Esse ponto diz pra gente que quando x é menos 1, o f é 6. Então, f de menos 1 igual a 6. Isso é o quê? 6 é igual a vezes x, então a vezes menos 1, a vezes menos 1 mais b, ok? Bora escrever essas duas equações de uma maneira mais usual. 2 vezes a é 2a, mais b igual a menos 3, ok? Mesma coisa para cá. A vezes menos 1 é menos a, mais b igual a 6, certo? Então, temos essa equação e essa equação. Vamos separar elas aqui, ó. Temos essa equação e essa equação. Quando a gente tem duas equações para encontrar duas variáveis, a gente consegue resolver através de um sistema, não é isso? Então, bora pegar essas duas equações aqui e fazer um sisteminha com elas. Então, ó, vamos lá. Nós temos que 2a mais b é igual a menos 3. Nós temos que menos a mais b é igual a 6, beleza? Bora usar o método da adição para resolver isso daqui. Como é o método da adição? Eu vou querer cancelar alguma dessas variáveis, ó. Repara que o b e o b estão da mesma forma aqui, então eu vou subtrair essa equação dessa. Então, ó, 2a menos a, então, ó, 2a menos a, menos com menos dá mais, isso aqui vai dar 3a, certo? 2a menos a, 3a. B menos b, 0. Menos 3 menos 6 vai ser menos 9, ok? Então, a é igual a menos 9 dividido por 3, né? Esse 3 passa dividindo, isso vai dar menos 3. Então, a igual a menos 3. Para achar o b, a gente pode voltar em qualquer uma dessas equações. Bora voltar nessa daqui que é mais simples, ó. Eu sei que menos a mais b é igual a 6. Então, menos a, ok?
mais b igual a 6. Menos com menos dá mais. 3 mais b igual a 6. B tem que ser 3. Ok? Então, A é menos 3 e B é 3. O que é que ele está pedindo na questão? B menos A. Novamente, prestando bastante atenção no sinal. B menos A vai ser 3. Menos A é quanto? Menos 3. Menos com menos dá mais. Isso aqui é 6. Então, B menos A, que é o que ele está pedindo na questão, é 6, letra C. Ok? Então, o que foi que a gente precisou fazer para resolver essa questão? Ela basicamente já deu tudo o que a gente precisava. Ela deu o formato, a estrutura da função e deu 2 pontos. Como eu preciso encontrar 2 coeficientes, 2 pontos eles vão me gerar 2 equações, tá? Então, eu consigo resolver através de um sisteminha, ok? Então, essa foi nossa primeira questão de uma função do primeiro grau. Vamos para a nossa segunda questão. Vou ler e depois a gente pega as informações. O valor de um carro novo é de R$9.000 e com 4 anos de uso é de R$4.000. Supondo que o preço caia com o tempo, segundo uma linha reta, o valor de um carro com 1 ano de uso é... Quais são as informações importantes? Ele dá o valor em relação ao tempo e ele fala, ó, o preço cai com o tempo segundo uma linha reta. Qual é a função tal que seu gráfico é uma linha reta? Uma função do primeiro grau. Então, a gente já sabe que essa questão se trata de função do primeiro grau. E veja que ele diz que o preço cai com o tempo. Então, o preço depende do tempo. O preço está em função do tempo. Como é uma linha reta, isso é uma função do primeiro grau. Então, o preço, ele está em função do tempo, formando uma linha reta, né? Segundo a linha reta. Uma linha reta tem que ser uma função do primeiro grau, ok? Então, o preço varia com o tempo, segundo uma linha reta. Segundo aqui, uma função do primeiro grau. Quais são as 2 outras informações? Vê só. O valor do carro novo é de R$9.000. Então, o carro novo, ele acabou de ser comprado, então não passou tempo nenhum. Então, o P de 0, o preço no tempo 0, porque ainda não passou tempo nenhum, é R$9.000, certo? E a outra informação é que com 4 anos, o preço é R$4.000. Então, ó, passou agora 4 anos, então P de 4 virou R$4.000. Ok? Essas são as 2 equações, essas são as 2 informações que a gente tira aqui do enunciado. Bora transformar isso em algo matemático que a gente possa usar. Ó, se a gente olha para essa questão, quem é P de 0? P de 0 é o valor de P quando T é 0. Só que, ó, vai ficar A vezes 0 mais B igual a 9.000. A vezes 0 é 0, não importa quem seja o A, né? Aqui é 0. Então, B igual a 9.000. Já encontramos o valor de B. Certo? B é 9.000. Agora, bora olhar para essa informação aqui. P de 4, ou seja, o T igual a 4. Então, A vezes 4 mais B, só que B a gente sabe que é 9.000. Isso é igual a 4.000. Certo? Então, vamos lá. Ó. A vezes 4, 4A, é igual a 4.000 menos 9.000. Isso dá menos 5.000. Ok? Então, A é igual a menos 5.000 dividido por 4. Ok? Isso é igual a menos 1.250. Então, já temos B e já temos A. Então, a gente consegue escrever toda a nossa função. Ó. A gente sabe agora que P de T vai ser menos 1.250 x não, T, né? T mais, ficou apertado aqui. Então, ó, P de T vai ser menos 1.250T mais B, né? Mais 9.000.
Com essa função, a gente consegue calcular o preço para qualquer tempo agora. E ele pergunta qual é o valor do carro com 1 ano de uso. Então, o tempo foi 1. Então, quem é P de 1? É isso que ele quer saber. O valor, né? O preço no primeiro ano, tá? Menos 1.250 vezes 1 vai ser menos 1.250. Mais 9.000, que não varia com o tempo. 9.000 menos 1.250 vai dar 7.750. Ok? 7.750, ó, nossa letra C também. Ok? Letra C. Então, o que foi que a gente precisou saber para fazer essa questão? Precisamos interpretar, ó, diferente da primeira questão, onde a primeira questão dá os pontos pra gente, né? Essa daqui, ela não dá o ponto, ela dá a informação e através dessa informação a gente vai extrair os pontos que a gente precisa. Então, quando ele diz que o carro é novo, a gente tem que entender que é no tempo igual a 0, certo? E com 4 anos o tempo foi 4, tá? Uma outra coisa que a gente precisa deduzir é a estrutura da função que a gente está lidando. Ele já diz que o preço cai com o tempo, então ele já diz que o preço está em função do tempo. Mas que função? E aí entra essa informação, segundo uma linha reta. Então essa função é uma função linear, tá? Conhecida como função do primeiro grau ou função afim. Então, com essas informações a gente consegue resolver nossa questão, ok? Bora agora para a nossa terceira questão do dia. Terceiro. Sejam f e g funções dos reais em reais, sendo r, né, o conjunto dos números reais, dadas por f de x é igual a 2x menos 3 e f de g de x é igual a menos 4x mais 1. Nessas condições, g de menos 1 é igual a... Peraí que aqui ficou um pouco confuso, tá? Ele quer g de menos 1, tá? Nessas condições, g de menos 1 vai ser igual a... Vamos lá, essa questão parece complicada, mas ela é bem simples. Essa questão diz o seguinte pra gente, temos duas funções, tá? F de x, que é igual a 2x menos 3. 2x menos 3. E ele dá também f de g de x. F de g de x vai ser menos 4x mais 1. Menos 4x mais 1. Ok? E ele quer saber, ele está pedindo quem é g de menos 1. Para a gente calcular g de menos 1, a gente primeiro precisa de g, da função g, que a gente não tem. Ele dá f de x e ele dá f de g. Agora, bora tentar destrinchar isso daqui. Vê, essa primeira função é a função f em um ponto x. Então, qualquer cara que eu coloque aqui, é só substituir aqui. Um exemplo com letrinha que fica mais fácil. Se eu quiser f de b, não sei qual é o valor de b, mas f de b vai ser quem? 2 vezes b, porque onde tem x eu troco por x. Então, se aqui está b, aqui está b, 2 vezes b menos 3, certo? Essa é a lógica da função. O cara que eu entro aqui vai aparecer aqui. Aí, vê só, ele está dando f de g. Vou fazer a mesma coisa. Onde tem x eu não botei x? Então, f de g, onde tem o x aqui, eu troco por g. Então, vê só. Se f de x é 2x menos 3, f de g de x, onde tinha x aqui, tinha x aqui. Então, onde tem g de x, tem que ter g de x. 2 vezes g de x menos 3. Certo? Só que ele está dizendo que isso é quanto? Menos 4x mais 1. Então, ele está dizendo que 2g de x menos 3 é igual a menos 4x mais 1. Ok? Isso é o que ele está dizendo na questão. Assim, a gente vai conseguir encontrar a função de g, que é o que a gente precisa. Então, ó, 2g de x vai ser igual a menos 4x mais 1, menos 3 passa mais 3, certo?
Então, 2g de x é igual a menos 4x mais 4, tá? O 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Repara que eu posso passar dividindo cada um dos termos. Então, g de x vai ser quem? Menos 4x dividido por 2 é menos 2x. 4 dividido por 2 é 2. Então, g de x nada mais é que menos 2x mais 2. E eu quero quem? G de menos 1, né? Então, ó, se g de x é menos 2x mais 2, g de menos 1 vai ser quanto? Ó, fica menos 2 vezes menos 1 mais 2. Menos 2 vezes menos 1 é 2 positivo, mais 2 igual a 4. Então, g de menos 1 é 4. Letra D. Certo? Então, essa é uma questão que parece ser muito complicada, mas ela é bem simples se a gente usa a definição de função, tá? Se f de x é 2x menos 3, f de g vai ser 2 vezes g menos 3. E depois só foi igualar com o que ele dá na questão, tá? E assim a gente encontra a nossa função g. Encontrando nossa função g, a gente é capaz de encontrar exatamente o pontinho que ele quer, que é g menos 1. Beleza? Então, isso aqui a gente chama de função composta, tá? É uma função dentro de uma função. Beleza? Então, essa foi nossa terceira questão. Beleza? Vamos para a nossa quarta e penúltima questão de hoje. Quarta questão. Observando a tabela acima, referente aos valores cobrados por duas locadoras X e Y de veículos, é correto afirmar que... Então, essas alternativas a gente vai ler de acordo com o que a gente for fazendo a questão. Mas bora interpretar esses dados. A questão está dizendo que a gente tem duas locadoras X e Y que tem esse determinado valor aqui, locadoras de carro. Então, a locadora X cobra R$50, é uma taxa fixo, ele cobra R$50, mais 1,2 por quilômetro percorrido. Já a locadora Y, ela cobra R$56 fixo, mais 0,90 por quilômetro percorrido. Então, bora traduzir isso para matemática. Eu vou chamar de X o valor cobrado pela locadora X, e eu vou chamar de Y o valor cobrado pela locadora Y. Então, quem é X? Repare que ambos os valores dependem do quilômetro percorrido, certo? Da quantidade de quilômetros que ele percorreu. Então, vou fazer o seguinte, o valor de X, ele é uma taxa fixa de R$50 mais 1,2 por cada quilômetro que ele percorreu. Então, eu vou chamar isso aqui de Q, tá? Q é igual a quilômetros percorridos. Beleza? E qual vai ser o valor da locadora Y? Y cobra R$56 fixo mais 0,90 vezes Q. 0,90 por cada quilômetro percorrido. Então, nós temos duas funções do primeiro grau representando o valor que cobra a locadora X e o valor que cobra a locadora Y. Agora, antes de ir para as alternativas, bora tentar estudar um pouquinho esses dois valores. Vê só, se a gente for olhar o gráfico dessas duas funções em conjunto, o que é que a gente iria ter? Vamos lá. Aqui vai ser a quantidade de quilômetros percorridos e aqui é o preço, tá? O que vai ser o X ou Y. Chama assim. Preço. Ok? Aí vê só. Olhando para essa função X, quando o Q é 0, ela vai valer quanto? 50, certo? Bora botar que aqui é 50.
Então, para x, quando o q é 0, o valor é 50, certo? Com a taxa, vamos lembrar que o valor que está acompanhando a variável, reparem que a variável aqui é q, tá? X, que é o preço, depende dos quilômetros percorridos. Y, que é o preço, depende dos quilômetros percorridos. Então, a nossa variável é q. Então, ó, repare que o valor que acompanha a nossa variável, ele é o que a gente chama de coeficiente angular. Ele que indica a inclinação da nossa reta, tá? A inclinação da reta, quando vale 1, ela tá bem aqui no meio, tá? Veja que ela vale um pouco mais que 1, então é como se ela estivesse um pouquinho mais inclinada para cima. Eu vou fazer um esboço, tá? Eu não estou fazendo um gráfico muito detalhado, não. É só para a gente ter noção do problema. Então, ela cruza o eixo aqui no 50, o eixo do preço, e ela tá um pouco inclinada aqui para cima, beleza? Esse é o nosso gráfico da locadora X. Se a gente for olhar para a nossa locadora Y, quando o Q é 0, ela vale 56. Então, ela vale um pouco mais aqui acima. 56. Agora, repare que o coeficiente angular dela é menor que o coeficiente angular de X. O que é que isso significa? Significa que ela vai estar menos inclinada, certo? Ela está inclinada, mas ela está menos. Então, ela vai fazer alguma coisa assim, ó. Tá vendo que a inclinação dela é menor, é mais sutil. Então, isso aqui é mais ou menos a informação visual do que tem nessas duas funções aqui, beleza? Então, ó, aqui é a locadora Y. Então, a locadora X, ela começa com um preço mais baixo, dá um determinado valor, ela vai valer mais do que a Y, ela vai cobrar mais do que a Y. Analogamente, a Y começa com um valor mais alto, depois de um determinado valor, ela passa a valer menos, certo? Agora, bora avaliar o que as afirmativas estão falando pra gente. A letra A está dizendo o seguinte: para exatamente 20 km percorridos, esses valores são iguais. Vamos lá, tá dizendo que quando percorre 20 km, o que vai cobrar aqui é a mesma coisa. Vamos ver. Se Q é igual a 20, né? Se Q é igual a 20, eu vou ter que X é 50 mais 1,2 vezes 20. Aí, ó, 1,2 vezes 10 dá 12, vezes 2, 24, tá? X mais 24. Se preferir, tá? É só fazer a continha devagar. 20 vezes 1,2. Então, aqui dá 74. Então, quando eu percorri 20 km, eu vou ter que pagar a X um valor de R$ 74. Quando eu percorrer 20 km, quanto é que eu vou ter que pagar para Y? Y vai ser 56 mais 0,9 vezes 20. 0,9 vezes 20 é 18. 6 com 8, 14, vai 1. 6 com 1, 7. Então, ó, realmente, quando eu percorrer 20 km, eu vou pagar o mesmo valor em Y e em X. Ou seja, esse pontinho aqui, ó, onde as duas são iguais, ele é o 20, beleza? A gente já tinha concluído, né, 20 km, a gente já tinha concluído que iria existir esse ponto por causa da inclinação das retas. E agora a gente sabe que ele é 20. Então, letra A está correta. Para exatamente 20 km, os valores vão ser iguais. Então, letra A, ok? Mas bora avaliar as outras afirmativas. A letra B diz o seguinte: a partir de 20 km, o custo total em X é menor do que o de Y. Contrário, né? A partir de 20, ó, a reta que está em cima é a reta do X, então X não vai ser menor, X vai ser maior. C, para X, o custo é sempre menor. Falso, passou de 20, X é maior, mesmo erro da letra B. Letra D, a partir de 15, o custo Y é menor do que o X. Falso, é a partir de 20 que o custo Y vai ser menor. Né? 15 ele ainda está por aqui, ó. 15 o azulzinho ainda é mais alto, tá? E até 32 km, X é menor do que Y. Mentira, né? Que a partir de 20, X é mais caro. Então, 32 estaria por aqui, ó. O X já é um valor mais alto, ok? Então, de fato, sem sombra de dúvidas, nossa alternativa é a letra A, certo? Então, como foi que a gente resolveu essa questão?
A gente primeiro interpretou a tabela escrevendo suas duas funções, depois passamos para um gráfico, tá? E avaliamos as alternativas graficamente. É sempre uma alternativa que a gente tem para fazer as equações do primeiro grau, tá? Aproveitar que o gráfico dela é bem simples, é só uma reta, certo? Vamos para a nossa última questão de hoje, que é a questão número 5. Vamos lá. Sejam f e g funções de R em R definidas por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 10, é uma função quadrática. G de x é menos 5x mais 20, uma função afim, uma função do primeiro grau. E ele quer saber o valor dessa expressão. Então, vamos lá. Quinta questão. Eu vou copiar aqui a primeira expressão que ele quer. Ele quer f de 4 ao quadrado menos g de f de 4 menos g de f de 4 sobre f de 0, g de f de 0. Beleza? Isso aqui é o que ele quer descobrir o valor. Bora calcular quem é f e quem é g. F de x é uma função quadrática, que é x ao quadrado menos 4x mais 10. G de x é menos 5x mais 20, certo? Bora ver quem é que a gente precisa para poder calcular essa expressão. Vê que aqui tem um f de 4, então bora ver logo quanto é f de 4. Essa questão é só realmente aplicar aqui na função para ver o valor e fazer devagarzinho para não confundir. Como a gente vai precisar de f de 4, eu vou ver quanto é que ele vale. F de 4 vai ser x ao quadrado, então 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes x, então 4 vezes 4, 16, mais 10. 16 com menos 16 corta, então f de 4 igual a 10, beleza? Ok? Encontramos o primeiro ponto. Aí vê que ele quer g de f de 4, então ele quer g de f de 4, então ele quer g de 10. Ok? G de 10 vai ser quanto? Ó? Menos 5 vezes x, então menos 5 vezes 10, menos 50, mais 20. Isso aqui vai dar, ó, menos 30. Então, g de 10 é menos 30. Bora para f de 0 agora. F de 0 vai, ó, 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 0, 0. Sobra só o 10. Então, f de 0 também é 10. É igual ao f de 4. Se f de 0 é 10, o g de f de 0 vai ser o g de 10. A gente já calculou, é menos 30. Beleza? Calculamos só aqui os pontinhos que a gente vai precisar. E agora a gente vai colocar na expressão. Ó, f de 4 ao quadrado. Quem é f de 4? 10. Então, 10 ao quadrado é 100. Menos g de f de 4. G de f de 4 é g de 10. G de 10 é menos 30. Então, ó, menos 30. Sempre cuidado com os valores negativos. F de 0 é 10. G de f de 0 vai ser g de 10 menos 30. De novo, ó, menos 30. Ok? Então, ó, 10 menos com menos é mais. Então, 10 não, 100. Vai ficar 100 mais 30. 10 mais 30. Então, nós temos, ó, 130 sobre 40. Podemos simplificar, ó, o 0 corta com 0, temos 13 sobre 4, ok? Então, essa expressão grandona aqui nada mais é que o valor 13 sobre 4, tá? Não dá para simplificar mais, pode deixar assim, ok? Então, o que essa questão precisa da gente, né? O que é que a gente precisa ter para poder resolver ela? A gente só precisa identificar os pontos, tá? Ele dá a função
Se ele dá quem é f e pede f de 4 ao quadrado, é só calcular quem é f de 4. Onde tem x, coloca 4. Se ele pede g de f, calcula quem é o f, vai ser g daquele valor, certo? E é só fazer devagarzinho para não confundir, beleza? Então, essa foi a nossa monitoria de relação e função. Foi a segunda monitoria que a gente fez desse conteúdo, tá? É um conteúdo muito importante. Na próxima semana, eu já vou trazer algumas questões diferentes. A gente vai deixar um pouco as funções afins, as funções do primeiro grau de lado, para ver outros tipos de função, ok? É isso e até a próxima semana.